Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, né? O meu nome é Érico, você já me conhece. Vamos começar aí hoje falando rapidamente. Enviei lá no grupo para vocês as questões, né? Se você perdeu alguma coisa, se você perdeu material, precisa de outras aulas aí que eu já enviei e você não viu no grupo, basta você entrar na nossa plataforma, tá bom? Tem um valor simbólico lá, né, da plataforma, e aí eu te envio o link para você entrar, né, fazer a compra aí do seu curso. Lá vai estar organizadinho todas as aulas que a gente já viu por aqui, tá bom? Então, começando aí a nossa aula, primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: nesse material que eu enviei, tem 3 questões lá que pertencem ao campo semântico, tá bom? Essas questões é a questão 21, a questão 22 e a questão 61. Primeiro, a questão 21, ela trabalha ali o campo semântico relacionado a dinheiro, tá bom? A 22, ela trabalha intensidade e quantidade. E a 61 também, né, fazendo a distinção aí entre intensidade e quantidade, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero fazer com você é ler essa questão para a gente poder responder, e vai surgir dúvidas, e nesse momento que surgir dúvida eu vou explicar para você, tá bom? Olha só. Então a questão 21. No jogo financeiro, onde está, afinal, mais do que no jogo econômico, a grande fonte de lucro dos capitalistas, o conhecimento de detalhes técnicos minuciosos e de uma rapidez e segurança de informação são fatores definitivos de sucesso. Então, o texto assim ele parece um pouquinho complicado, né? Mas basta eu ir vendo aí as minhas organizando aí, né, as minhas frases, as minhas orações, eu vou conseguir entender o que esse texto está dizendo. Ó. No jogo financeiro, a grande fonte de lucro dos capitalistas são fatores definitivos para o sucesso. Tá bom? Essa daí é a minha frase, né? As outras frases elas vão entrando no meio ali para, enfim, demonstrar alguma coisa ou para expressar alguma coisa ali, mas se eu for tirando o que está entre aspas, né, entre vírgulas, eu consigo ver. Então eu vou tirar aqui essa primeira parte, né? Depois eu tiro essa outra parte e eu entendo bem o que ele está me dizendo. Ele está dizendo: no jogo financeiro, a grande fonte de lucro dos capitalistas são fatores definitivos para o sucesso, né? Ou de sucesso. Então, os vocábulos, né, ou seja, as palavras desse texto que pertencem ao campo semântico de dinheiro são. E aí eu tenho as alternativas. Eu preciso entender o que é um campo semântico, o que é semântica, o que trabalha a semântica na língua portuguesa. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Semântica é o ramo da linguística que estuda o significado das palavras, frases e texto, analisando como o conteúdo e o contexto influenciam a compreensão da linguagem. Então, a semântica ela faz aí um estudo, né, a respeito do significado das palavras, frases e texto. Então, assim, toda palavra, frase e texto tem um significado, né? Tem um porquê de existir, tem uma intenção de existir, tem uma intenção de ser expressa. No caso da palavra, no caso da frase, né? O que a semântica faz? Então, ela analisa esse conteúdo à luz do seu contexto. Então, eu estou aqui conversando com você, ele vai pegar ali algumas frases que eu estou dizendo, vai falar assim: nesse contexto foi apropriado utilizar essa palavra? Foi utilizado de forma intencional? Houve precisão na comunicação? Então, esse tipo de coisa a semântica é que vai estudar, tá bom? A semântica, como ela é do campo linguístico, né? Vou trazer aí para você uma curiosidade a respeito da linguística, né? O que ela faz? A linguística e a semiótica trabalham mais ou menos a mesma coisa, com a diferença de que a semiótica trabalha mais imagens, né? Dentro do visual, enquanto que a linguística trabalha palavras. E ela trabalha essas 3 coisas aqui, ó: signo, significado e significante. O que isso significa?
Signo é a palavra, né? Eu falo para você assim, mesa, é a palavra mesa, né? Esse sonoro mesa é um signo, né? A palavra escrita MESA também é um signo. O desenho da mesa, né? Ele também é um signo. Então, esse é o signo. O que é o significado? É aquilo que a palavra significa, aquilo que eu vou lá no dicionário e leio. Então é a descrição do que a palavra do que se trata aquela palavra. E o significante é a coisa no mundo real. Então a mesa ela existe, né? Quando eu falo a palavra mesa, surge na sua cabeça uma imagem de uma mesa. Então, quando eu me refiro à mesa, e é uma mesa na minha fala, uma mesa específica, então eu estou me referindo a uma mesa que se manifesta no mundo real. Ela existe no mundo real. Então eu posso ir lá e pegar essa mesa no mundo real, né, da qual eu estou falando. Então tem uma mesa aí na sua mente e tem a mesa da qual eu realmente estou falando, que é a mesa que eu conheço, que eu vi, que eu vou lá e pego. Então, essa mesa no mundo real é o significante da palavra mesa da qual eu estou falando. Entende? Parece aí um pouco complexo, mas em algum momento eu vou fazer aqui na lousa para você entender melhor. A gente vai fazer uma aula talvez só sobre isso, tá bom? Se você quiser uma aula só sobre isso, se de repente já caiu algo parecido na sua prova, manda para mim aí, pergunte, né? Manifeste aí a sua intenção de ter essa aula e eu farei uma aula assim para você, tá bom? Mas a gente só precisa ter esse vislumbre de que existe essa distinção na semântica, na linguística para a gente trabalhar, tá bom? E para que serve isso? Né? Para eu trabalhar questões de compreensão e interpretação. Então veja bem, o que é compreender um texto? É quando eu leio o texto e entendo. Né? Um cardiologista louco, por exemplo, foi lá, pegou um coração de verdade da geladeira dele, colocou ali na mesa, jogou álcool, pôs fogo em cima, né? Saiu no jornal escrito assim: o coração estava pegando fogo. Que acontece, né? Eu leio aquilo de acordo com o contexto, eu compreendo, né? O coração estava pegando fogo. Eu não preciso interpretar. Aquilo que está escrito é aquilo que é. Então, é compreensão. Por outro lado, eu posso estar lendo um poema, né? Então, não foi um cardiologista louco, foi um poeta doido que escreveu agora, né? E lá no poema dele, ele escreveu assim: o coração estava pegando fogo. Significa que ele fez a mesma coisa que o cardiologista? Não, né? O que aconteceu ali? Ele estava apaixonado, né? Então o coração dele estava pegando fogo. Veja bem como agora eu estou fazendo uma interpretação, porque o que está escrito é: o coração estava pegando fogo. Num momento ali eu consigo fazer a compreensão disso, entender que aquilo que está escrito é o que é. E no outro momento, aquilo que está escrito não é o que é outra coisa. Então eu preciso interpretar. Então, quando o poeta escreve o coração estava pegando fogo, ele estava apaixonado, mas aí quem interpretou fui eu. Entende? Então, essa é a diferença entre compreensão e interpretação. E aí, a gente então está apto a ir lá para a minha questão. Né? Voltar aqui novamente na minha questão. Olha só. Os vocábulos, né, as palavras desse texto pertence ao campo semântico do dinheiro. Qual dessas palavras pertence a esse campo? Ou seja, quando eu falo essa palavra me remete a dinheiro, mas não só ela remete o Érico a dinheiro. No texto, no contexto que está sendo usado, tem que ser relacionada ali a dinheiro, entende? Então é no texto, tá bom? Toda vez que a gente fala para contextualizar, não é? Então, eu, por exemplo, eu posso usar uma palavra e essa palavra ser relacionada a dinheiro. Por exemplo, eu usar a palavra fonte, né? Eu digo assim: ah, eu tenho algum dinheiro, né? Mas a fonte está secando. Deus me livre.
mas a fonte está secando. Então, como é que essa palavra aí se relaciona a dinheiro, né? Porque é da onde o dinheiro está vindo, né? Então, a minha fonte financeira. Então, eu poderia ali entrar. Só que dentro de um outro contexto, fonte não significa, não tem a ver com dinheiro. A gente vai ver isso aqui agora, tá bom? Então, ó, na primeira frase aí, ó, econômico tem a ver com dinheiro, ó. No jogo financeiro, onde está afinal, mais do que no jogo econômico, a grande fonte de lucro. Então, assim, ó, no jogo financeiro é que está a fonte de lucro dos capitalistas, mais do que no jogo econômico. Então, no jogo econômico, também, é que eu estou interpretando, ó, também é grande fonte de lucro dos capitalistas. Porém, no campo financeiro é mais do que no jogo econômico, tá bom? Então, econômico está relacionado a dinheiro, perfeito. A grande fonte de lucro. Então, veja bem que fonte está relacionada à palavra lucro. Lucro é que é relacionado a dinheiro, entende? Então, a fonte aqui não é relacionado a dinheiro. A fonte aqui é relacionado à palavra lucro, tá bom? Então, a palavra lucro, sim, relacionada a dinheiro, né? E capitalistas também. Por quê? Porque capitalista é aquele que visa o ganho de dinheiro, né? Muitas vezes aí até o acúmulo. A gente fala assim às vezes do capitalismo, né? Como se fosse algo assim que as pessoas só acumulam, mas na verdade não, né? O capitalista é aquele que faz com que o dinheiro gire, né? Algum dinheiro vai ficando para ele, cada vez mais ele vai lidando com dinheiro maior, né? Com uma quantidade maior de dinheiro, mas geralmente ele coloca o dinheiro dele para circular, né? Então, por isso que é um jogo financeiro, um jogo econômico, né? A gente vai vendo isso aí conforme a gente vai estudando essa área, tá bom? Olha só o de baixo aí, letra B. Então a letra A não é, né? Exclui a letra A aqui, né? Vou colocar um xizinho aqui na letra A. Financeiro, econômico, capitalista e sucesso. Bom, eu já vi que financeiro é uma palavra ok, né? Ela é uma palavra que está relacionada a dinheiro. Eu já vi aí que econômico está relacionado a dinheiro e capitalista também. Mas e sucesso? Sucesso agora é que é a dúvida. Então tem que ler, né? Olha só. No jogo financeiro, a grande fonte de lucro dos capitalistas é o conhecimento de detalhes técnicos, de uma rapidez e segurança de informação são fatores definitivos de sucesso. Então são os fatores que definem o sucesso. Só que sucesso aqui não está relacionado a dinheiro, não está relacionado a finanças. Qual que é a relação dessa palavra aqui? Sucesso aqui está relacionado a êxito num processo. Então ele passou ali por um processo, né? Ele passou ali por um jogo, ele passou ali por uma situação em que ele obteve sucesso. Então ele teve êxito naquilo que ele estava fazendo. Né? Então sucesso aqui não está relacionado a dinheiro. Então a gente pode excluir essa daqui também. Essa daqui não serve. Depois, financeiro, lucro, capitalistas e fatores. Financeiro a gente já sabe que sim, lucro a gente sabe que sim, capitalista a gente sabe que sim, mas a palavra fatores, será? Vamos dar uma olhada lá, né? Ó. São fatores definitivos do sucesso. Quais são os fatores? Né? Os detalhes técnicos minuciosos de uma rapidez de segurança de informação. Esses são os fatores que vão definir o quê? O êxito dele. Então não está relacionado a dinheiro. Por quê? Porque essas coisas podem ser de úteis, né? Pode ser ali fatores definitivos de sucesso em várias áreas e não só em dinheiro. Então, fatores também não. Olhando assim, parece meio complicado, né? Mas eu estou eliminando ali uma a uma para você ver, tá bom? Mas não é tão complicado assim, não. Talvez se você esteja sentindo aí alguma complicação, talvez essa pergunta não caísse para você no concurso, ou se cair para você no concurso, você deveria ali ter estudado um pouco mais ali os vocabulários e tudo mais. É importante você ler bastante, tá bom? Quanto mais vocabulário você tem, melhor você fica na sua comunicação, melhor você fica na hora de raciocinar a sua prova ali, tá bom? Então, letra D, financeiro, econômico e lucro, nós já decidimos que tá ok. Mas e detalhes? Detalhes, vamos ver lá. Ó. O conhecimento de detalhes técnicos minuciosos.
e de uma rapidez de segurança de informação. Então, detalhes não está falando sobre dinheiro, tá bom? Não é relacionado. E por último, aí só sobrou ela. Ó. Se eu não sei a resposta, mas eu já fiz esse trabalho aqui e só sobrou ela, é ela. Não tem jeito, né? Então, será essa a questão, né? Opa. Vai ser essa daí com certeza, tá bom? Mas vamos ler pra gente ter certeza mesmo, né? Mas com certeza só sobrou ela. Então, olha só, financeiro sim, econômico sim, lucro sim. E capitalistas? A gente viu lá no começo, quando a gente estava vendo essa primeira, que capitalista era, né? Por quê? Porque a fonte de lucro dos capitalistas é aqueles que fazem ali com que o dinheiro gire no nosso mercado. Né? Então, só sobrou ela, a letra E. Tá certinho, tá bom? Se você assinalou aí a letra E, tá perfeito. Agora vamos ver as outras. As outras eu não preciso ir tanto, porque você já entendeu como fazer. Né? Ó, assinale a frase em que o termo sublinhado indica quantidade e não intensidade. Quantidade, coisas que eu posso contar. Se você fez aula de inglês lá, teve contáveis e incontáveis, é exatamente isso aqui, tá? Então, quantidade eu posso contar. Intensidade, ele intensifica uma ideia. E geralmente, uma ideia é muito difícil de eu contar, tá bom? Então, olha só. Para mais informações, dirija-se à tesouraria. Essas informações eu posso numerar elas? Posso colocar informação 1, informação 2, informação 3? Olha só, os proprietários ficam bem cansados. O cansaço, eu posso quantificar esse cansaço? Não, né? É um sentimento, né? Então esse daqui eu já sei que não é. Mas o primeiro ali eu tô na dúvida, então eu vou deixar lá, tá bom? Então esse aqui eu sei que não é. Vamos pro próximo aqui, ó. A secretária estava pouco informada sobre o processo. Pouco informada significa que ela não estava informada o suficiente. Ou seja, eu estou dando uma intensificação para a palavra informada. Né? Então ela estava sem informações suficientes. Isso daqui também não é. Meu filho está mais alto do que eu. Mais alto, eu posso quantificar a quantidade, mas altura, quando eu penso em altura, é uma coisa de percepção. Né? Se eu falasse assim, olha, o meu filho é mais alto 30 centímetros, aí eu poderia ter alguma dúvida ali. Mas nesse caso aqui, zero dúvida, né? Pode ver que essa questão aqui ela é bem complexa nesse caso, né? Se a gente não prestar atenção, eu posso me perder um pouco, tá bom? Principalmente, ó, você ficaria em dúvida possivelmente, ó, nesse mais alto aqui, talvez ficasse em dúvida aqui também no pouco informada, tá bom? Mas é sentimento, é percepção, eu não tô medindo, né? Não aparece ali métrica, a gente vai ver isso depois. O dinheiro é pouco confiável. Né? Não dá para eu medir ali a confiança, então é só pouco, né? Então também não é. Então eu tenho aqui, ó, para mais informações, eu consigo dar a quantidade de informações. Olha, eu preciso de uma informação, por favor. A pessoa chega lá na tesouraria e fala assim, olha, eu tô com dúvida em 3 coisas, você pode me dar 3 informações? Né? Ninguém fala assim, mas geralmente você tem na sua cabeça ali uma listinha de dúvidas, né? Uma listinha de informação que você precisa. Então eu consigo quantificar essa informação. E por que essa informação eu não consigo? Porque eu não estou dizendo informação, informações. Eu estou dizendo informada. Quem está informada é a secretária e ela está pouco informada. Tá bom? Então tem uma diferença entre a palavra informações e a palavra informada. Por conta dessa diferença aí, ó, campo semântico que a gente está trabalhando, essa diferença é que faz com que aqui eu esteja trabalhando intensidade e aqui eu estou trabalhando quantidade, tá bom? Por isso que eu disse que pode sim gerar dúvida na sua mente, né? E como eu disse, a gente ia ver de novo. Esse mais alto aqui também, né? Olha só, meu filho está mais alto do que eu. Mas ela não diz ali uma quantidade de altura, né? Ela está falando ali da intensidade, né? Mesmo. Então, a palavra alto aí, a gente vai ver isso também nessa próxima questão. Olha só essa próxima questão aí. Questão 61, última questão para a gente ir embora, né? Olha só.
Assinale a opção cuja palavra sublinhada indica intensidade e não quantidade. Aqui eu não tinha sublinhado também, mas é a palavra demais. Ó. Você vai ver que a palavra demais aparece em todas elas aqui. E olha só que interessante. A palavra demais, apesar de ser a mesma palavra, ela tem peso semântico diferente, significados, né, intenções de uso diferente. Então a gente precisa olhar para isso com bastante calma. Ó, tinha gente demais no show do cantor. Tinha gente demais, né? Depois, a polícia empregou tempo demais na investigação. Tempo demais. Eu posso contar, primeiro, né? Ó, sublinhada indica intensidade. Agora é o inverso da outra, né? E não quantidade. Então, eu posso contar a quantidade de gente, ó. Tinha gente demais no show. Tinha muita gente, né? Eu posso contar, inclusive. Então, essa daqui não é. Por quê? Porque ela não indica intensidade, né? Depois aqui, a polícia empregou tempo demais. Eu consigo pegar um relógio e contar o tempo, né? Empregou 1 hora, 2 horas, 3 horas, empregou tempo demais. Então, eu consigo contar. Depois, vou começar de baixo para cima agora, ó. Depois, o operário usou força demais na tarefa. Força depende da força que ele tem. Força demais para mim pode ser uma, força demais para uma outra pessoa, né? Para um cara ali marombeiro, o dia inteiro puxando ferro, né? De repente, força demais para ele é muito mais intensa essa força do que a minha força. Então, essa força demais eu não consigo medir com exatidão essa força, tá bom? Então, esse daqui é não é fácil da gente entender não. Por quê? Porque o operário usou força demais na tarefa. Eu precisava pegar ali e fazer algo que medisse essa força, né? Então vou ficar na dúvida com ela. Vou deixar ela para lá. Eu sei a resposta já, tá, gente? Estou fazendo isso para a gente treinar. O professor trouxe livros demais para a sala de aula. Posso contar esses livros? Posso contar os livros, então não é. Fiquei em dúvida em duas, ó. O lutador estava ferido demais para continuar. Ferido demais para continuar. E o operário usou força demais na tarefa. Qual das duas agora? O que eu vou conseguir aí enxergar nessas duas? Como que eu vou trabalhar aí essas duas? Então, pode ser aí que você tenha uma dúvida, né? Fique ali parado nessa dúvida, não entenda direito, você vai ter que chutar. Mas veja bem, você tem 5 questões, você tem 25% de chance de acertar no chute. Mas fazendo isso que nós fizemos de eliminar, sobrou só 2. Então agora na hora de chutar, você tem 50% de chance de acertar, né? Perdão, eu tinha falado 5, né? 5 você tem 20% de chance de acertar, né? Quando a sua prova tem 4 questões só, aí você tem 25% de chance de acertar. Como aqui nós temos só 2, 50% de chance de você chutar certo. Então, na hora de chutar, faça essas eliminações, tá bom? Dada a dica, eu vou dizer para você o seguinte, olha só, como eu falei para você, né? Na hora de você intensificar a força, né? Usou força demais na tarefa. Eu consigo fazer aí a medição dessa força, né? Tem aquelas máquinas lá, né? Que o cara dá um soco, assim ele aparece lá a quantidade de força, né? Eu consigo saber quanto uma pessoa consegue levantar. Então, essa parte aí eu consigo quantificar, tá bom? E aqui ele é um quantificador de força, né? Usou força demais. Neste caso aqui, do ferido demais, eu já não consigo. Por quê? Porque o lutador estava ferido demais. E aí eu não consigo saber o quão ferido, né? Eu só sei que estava muito. E aí, aquela coisa, né? Pode ser muito para um, pode ser pouco. A gente não consegue identificar exatamente a quantidade de ferimentos, né? A quantidade de força eu consigo medir, né? Eu consigo ir lá e olhar. Mas aqui eu não consigo quando eu uso o demais aí. Tá bom? Então, o lutador estava ferido demais para continuar. Essa questão seria uma questão, por exemplo, que ao sair ali,
você poderia lançar dúvidas sobre ela, né? Fazer ali como é que chama? O, o recurso para quê? Para que eles verificassem, né, se essa questão aqui tá boa, tá não, por quê? Porque ela gera ali bastante dúvida, tá bom? Mas nesse caso aqui tá correto, a gente vai falar mais sobre campo semântico em outro momento, então é importante só aí que você corrija o seu simulado aí que eu passei para você, veja se essas três questões aí você está no caminho certo, tá bom? Próxima aula a gente vai trabalhar outras questões. Precisando, tendo dúvida, pergunta, que na base das perguntas aí eu vou fazendo outras aulas para vocês. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Eu espero que vocês estejam aqui, né? Fazendo a lição de casa, fazendo o dever de casa. E vai dar tudo certo para você, tá bom? Eu tenho certeza que você vai muito bem nessa prova. E eu vou junto com você. Um abraço, tchau, tchau.